Hoje nós iremos falar sobre segurança operacional e ambiental em processos mecânicos, um pouco dessas responsabilidades que nós temos que ter, tá? Voltado para a segurança operacional e os riscos ambientais em processos mecânicos. Então, nós temos riscos e medidas aí preventivas no setor, principalmente aí da mecânica, tá? Esses riscos mecânicos, os principais aí riscos mecânicos, eles são decorrentes da utilização geral de máquina e respectivas medidas aí de prevenção nós podemos estar tomando. Então, os principais riscos, eles são que os trabalhadores ali eles estão expostos quando as máquinas e peças metálicas, os principais riscos podem ser o agarramento, aí, o enrolamento, né, o arrastamento do colaborador, o corte por cisalhamento, e a gente pode ter um esmagamento, choque, né, esse choque aí, o impacto, a abrasão, projeção aí de objetos e perda da estabilidade e até perfuração. Então, a gente tem vários tipos de riscos que podemos estar sofrendo aí, envolvendo essa parte mecânica, tá? A localização dos riscos aí decorrentes dessas ações mecânicas. Então, a peça, às vezes, os trabalhadores, eles estão expostos a diversas ações operadas pela máquina, e para que as ações que nós podemos tomar com relação a isso é a ação de funcionamento, que é uma força aí aplicada a um embolo, pistão ou martelo, com a finalidade de amassar, repuxar a estampa do material. Então, o que você tem que entender dentro desses riscos operacionais e ambientais no processo mecânico é que as máquinas elas têm que aí estarem de acordo com a norma NR12 para que você, colaborador, não venha assim a sofrer esses tipos de riscos, tá? Dentro da empresa, cada máquina ela vai ter uma análise, um tipo de enclausuramento. E se a segurança lá do trabalho, os técnicos de segurança do trabalho, eles vão avaliar ali a atividade daquele colaborador. E se não estiver ali dentro dos padrões, ele vai ter que fazer uma readequação dessa máquina, porque temos riscos envolvidos, né? Temos várias ações aí a serem tomadas, esse tipo de ações envolvendo a NR12 também, ele vai nos ajudar a melhorar aí esse processo mecânico. E as ações que nós podemos estar verificando é a ação da força, né? Uma ação aí do corte. Então, se você está trabalhando com movimentos giratórios, você está propício a sofrer esses tipos de cortes, né? Cisalhamento é quando tem uma força, aí no caso de uma lâmina. E esse objeto ele pode vir a impactar aí e ter um perigo de causar algum acidente para nós. E aí, fora isso, tem o fator que nós temos que observar, a localização aí dos perigos mecânicos das máquinas. Temos que entender que os principais perigos mecânicos das máquinas eles estão diretamente relacionados às partes móveis, que são as três partes: no ponto de operação, o mecanismo de transmissão de força e aí outras partes móveis que podem conter. No ponto de operação é quando nós podemos falar aí de uma moldagem, de uma perfuração, de uma estampagem, tá? E aí o mecanismo de transmissão de força pode ser as polias, os engates, as correntes, engrenagens e as partes móveis, os processos giratórios, os processos alternados, mecânicos e as partes aí auxiliares das máquinas, tá? Elas podem causar esses problemas para a gente. E as principais causas desses acidentes, desde a utilização de máquina, pode ser que os acidentes aí, quando eles ocorrem, eles são, regra geral, imputados ao operador que desempenha aí a tarefa. Só que, no entanto, essas tarefas aí, na maioria das vezes, elas são originadas por situações alheias ao trabalhador, mas como, por exemplo, aí podemos ter esses principais causas de acidente: desenho da máquina incorreto, elemento de proteção em falta, instalação e montagem de máquina precária, essa utilização inadequada da máquina, essa manutenção da máquina deficiente, por isso que a gente fala muito de manutenção, tá?
Se você tiver uma manutenção adequada, você provavelmente não vai estar sofrendo tantos riscos ali de acidente naquela máquina. Tem que ter uma manutenção aí preventiva, outros tipos de manutenção, para que possa melhorar o desempenho da máquina, tá? Se você der um erro de comando, por isso que a maioria delas tem aí o comando bimanual das máquinas, dos dispositivos, eles têm esses comandos bimanuais aí, e pode ser uma impossibilidade aí de paragem da máquina em condições de segurança, que você tem que ter um botão de emergência ali de acordo hoje com a norma. Até mesmo a parte elétrica das máquinas, pela NR12, eles exigem que a maioria dos componentes que funcionam aí como as compactoras 220, você tem que trabalhar ali com 24 volts, tá? Trabalhar conforme ali o nosso padrão, as compactoras em 24 volts, para não ter esses riscos de acidente com o colaborador. Aí, o que nós vamos sempre recomendar voltado para isso? As máquinas elas só devem ser adquiridas e colocadas em funcionamento quando elas cumprirem os requisitos mínimos de segurança e saúde, adequar na norma, tá? Na norma NR12. E aí os sistemas de comando das máquinas, eles têm que ser todos visíveis, eles têm que estar ali claramente identificados e equipados, tá? Com o comando à distância. E aí a colocação da máquina ou equipamento em funcionamento, ele só deve ser possível com a ação voluntária do operador. E a ordem de parar da máquina, ele tem que ter prioridade sobre a ordem do arranque. E aí os dispositivos de segurança e proteção dessas máquinas, eles têm que ser robustos, tá? E solidamente fixos. E os órgãos aí de transmissão, no caso as correias e engrenagens, elas devem estar devidamente protegidas ou isoladas. E outros fatores, né? As zonas das máquinas onde existem riscos mecânicos, elas têm que ter intervenção ali, que possui intervenção por operador, elas têm que possuir proteções eficazes, tá? E todas as máquinas elas devem estar corretamente fixas e num perfeito estado de conservação. E as máquinas também, elas devem ser manipuladas sem distrações, e a iluminação tem que ter uma iluminação aí adequada dos locais de trabalho, tá? Para você conseguir executar a tua tarefa, e tem que existir dispositivos que devem ser facilmente percebidos. Você pode trabalhar com um dispositivo sonoro, onde ele vai te ajudar a identificar que o equipamento está com problema, ou luminoso, tá? Um sinaleiro lá para identificar que a tua máquina está parada, está com problema. E aí todas as zonas aí perigosas dessas máquinas, elas devem estar devidamente sinalizadas e indicadas, né? Isso é muito importante a gente prestar atenção, que as máquinas devem ser alvo aí, tem que ter uma manutenção periódica, tá? E a manutenção da máquina ela deve ser feita de preferência com equipamento parado. E todos esses trabalhadores, eles têm que operar uma máquina, eles devem receber uma formação adequada. Quanto mais treinamento ele tiver perante aquela máquina, é melhor para reduzir esses riscos em operação de máquinas, tá? As normas básicas de segurança, isso aí é claro para todo trabalhador, o óculos, a viseira de proteção, calçado de segurança, as luvas adequadas, tá, ao trabalho, as limalhas, né, que é o pincel, a escova de borracha, e não utilizar acessórios durante o trabalho, evitar anéis, pulseiras, brincos, colares. Os cabelos compridos, por exemplo, eles têm que ser usados sempre presos e protegidos com uma touca. Isso daí é norma perante a empresa, toda a empresa, porque ela tem que preservar pela segurança, tá? E essa segurança aí do trabalhador. E os trabalhadores, eles não devem utilizar a barba comprida. E aí, antes de iniciar o trabalho, todos nós temos que verificar as proteções das engrenagens, não remover qualquer proteção, verificar o dispositivo de proteção, se ele se encontra aí no local adequadamente, corretamente instalado. A gente tem que verificar os elementos de fixação da peça. Temos que verificar se a peça ou a máquina está corretamente fixa e verificar se na mesa lá onde a máquina e a peça se encontram aí ferramentas que possam cair ou ser projetadas para fora aí dessas máquinas. E durante sempre o nosso trabalho, a maquinação aí durante o trabalho, ou
Todas as tarefas de verificação, ajuste, né, devem ser realizadas com a máquina parada. E a gente tem que afastar do posto de trabalho, somente operar a máquina quem tiver capacitação. Você tem que medir, calibrar, verificar o trabalho, ajustar esses elementos aí de proteção, direcionar o líquido de refrigeração, óleo de corte se tiver, no caso, limpar e colocar a peça a trabalhar na máquina. E aí as operações de manutenção, né, isso daí foi durante o trabalho. As operações de manutenção que nós temos que fazer para sempre que seja possível a máquina. E aí você tem que sinalizar com avisos de proibição, colocando que ela está em funcionamento. Evitar colocar em funcionamento acidental de máquinas em manutenção. A gente tem que bloquear aí sempre o interruptor principal quando for fazer uma manutenção. E todos os equipamentos eles têm que estar devidamente desligados. E as etiquetas, que são o lockout, né, que ela desliga e bloqueia o arranque da máquina. E a tag, né, que é outra etiqueta, que é o aviso de máquina em manutenção. Então, nessas operações de manutenção, vocês têm que identificarem lá na hora que forem fazer qualquer tipo de manutenção. Identificar a área, isolar ali também para deixar, para você ter espaço para fazer a manutenção ali, para proteger o colaborador também. A utilização aí de protetores, né? Nós temos os vários tipos outros de elementos, os fixos, móveis, reguláveis e os dispositivos aí de segurança e proteção. Dispositivo hoje que nós estamos trabalhando com comando bimanual. Esse comando bimanual ele é muito utilizado hoje perante a norma NR12 para que possa ajudar o colaborador a evitar sofrer esses riscos em máquinas e equipamentos, tá?